vão suprir, e não vão, pelo contrário, a gente vai acabar piorando a sociedade, porque o nosso problema, o nosso problema, além de político, ele é moral. Por isso que eu preciso de uma moral que seja assentado numa boa teoria, né? Como é o espiritismo. Vou passar para o Eric falar, que antes ele caiu ali. Pode falar, Eric. Excelente, né? É o que diz aí, né? Os incrédulos, eles podem zombar, né, das manifestações, mas não podem zombar da máxima. Fora da caridade não há salvação, não é? E essa máxima só pode se assentar num princípio espiritualista, né? E só o espiritismo vem comprovar cientificamente esse princípio espiritualista, né? De que existe algo ali da matéria, né? Então, se a sociedade se basear no materialismo, como diz aí, os homens se estralhaçariam. É o que está acontecendo hoje, né? A sociedade deixou a religião dogmática, né? Mas não substituiu por nada, né? Então a gente caiu no niilismo, né? No nadismo, como diz lá no São Inferno. Então a sociedade virou esse caos porque não tem mais uma base na existência de Deus e na imortalidade da alma, né? Então a gente criou uma sociedade autofágica, né? Enfim, a caridade, né? Ela só pode se estabelecer num princípio espiritualista, né? É claro que você pode ter ateus e materialistas bons, pessoas boas, até porque ele traz uma intuição da vida futura. Mas o materialismo não consegue estabelecer uma base ah, na vida, uma base moral. Cai no relativismo, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Porque sem o materialismo não teria nem sentido na vida, né? A gente nasce em posições completamente desiguais, morre e vai para o nada, né? Qual seria o sentido da moral, né? Seria a lei do mais forte, né? A pura lei do darwinismo, né? O mais forte ali, ah, o mais apto, o mais forte vai sobreviver e o mais fraco vai morrer. Então é a sociedade do mais forte que se autodestrói, né? E como o Lauro disse bem aqui, hoje em dia muita gente se diz espiritualista, né? Mas você vai ver o pensamento dela é completamente materialista, né? Ela, ela fala que é espiritualista, mas age como materialista e pensa como materialista, né? Porque tem aquilo que o Kardec falou, né? Hoje em dia as pessoas precisam realmente, por serem muito incrédulas, precisam de algo palpável, uma prova positiva, né? E sem o espiritismo elas não têm isso, fica uma hipótese vaga a vida futura. Só o espiritismo vai trazer essa certeza da imortalidade da alma, né? Quando se torna uma certeza, não é mais uma hipótese, né? Que o espírito ele tem que ter certeza dessa vida futura. Quando não é mais uma hipótese vaga, é uma certeza, né? Não é uma simples aposta. Isso vai traz um melhoramento moral, individual e social tremendo, né? Então, essa é a importância do espiritismo. Por isso que na lei do progresso, né, Kardec diz, o espiritismo ele veio para destruir o materialismo. O materialismo é inimigo do espiritismo. O espiritismo vai contribuir com o progresso, destruindo o materialismo, comprovando cientificamente a imortalidade da alma, né? Porque o materialismo é uma chaga social, um flagelo, né? Que provoca a loucura, né? O pensamento de tirar a própria vida, todo o caos social vem disso, né? Da falta de esperança, né? A pessoa não ter aquela base na certeza de uma vida futura. Um exemplo que a gente pode dar para isso ficar mais claro, basta a gente pensar o seguinte: se eu elimino toda a ideia de ética, de vida futura,
basta eu raciocinar o seguinte: bom, se alguém me agredir, me prejudicar, me roubar, se alguém tiver alguma atitude injusta comigo, o que me impede de retribuir e fazer a mesma coisa, ou até eliminar a pessoa? Essa é a consequência mais perigosa da falta de uma teoria moral, de um freio moral. O que me impede? Se eu deixar só. Imagina que eu coloque só a lei humana como freio. Bom, mas e se eu achar um jeito da lei humana não me pegar, não me descobrir? O que me impede de não prejudicar o outro, roubar o outro, violentar o outro, matar o outro? O que me impede se for só a lei humana? Bom, e se eu não for descoberto? São os perigos que o materialismo coloca e começa a fazer a pessoa pensar. Claro que tem muitos pensadores materialistas que eles tentam alimentar uma esperança de que simplesmente uma ética sem nenhuma noção de vida futura seja possível. Agora, é muito simples de combater na prática esses pensadores, como um Sponville, por exemplo, porque uma coisa é eu estar numa condição material tranquila, num algum país super desenvolvido, no meu escritório, na frente da minha lareira, filosofando. Outra coisa é a realidade que o planeta comporta, né? Uma realidade de países com diversas dificuldades, com diversos problemas materiais, que a pessoa não vai pensar, não vai ficar refletindo filosoficamente. Se a pessoa for alimentada numa ideia materialista, nada para ela, porque ela vai pensar assim: bom, a minha vida é isso. Se eu não tomar tal atitude, eu vou morrer nisso. Então, que eu faça. Ainda mais se eu posso escapar da lei, ou se a lei me pegar, eu só cumpro uma pena por alguns anos e depois sigo a minha vida. Porque logo, logo a vida vai acabar. Por que o outro pode usufruir a vida e eu não? Eu tenho é que usufruir também, então eu vou passar por cima de quem eu tiver que passar. Vejam, na prática, esses são os riscos. E não é à toa que o Espiritismo surge no momento em que a sociedade começa a se tornar mais livre, porque há um descolamento da sociedade com as religiões, com o Estado, né, de uma certa maneira. Então, essa liberdade a mais que a gente vive hoje, porque o que acontece? Hoje a gente tem mais liberdade do que antigamente. O problema é que o que eu faço com essa liberdade que eu tenho a mais? Às vezes, essa é uma outra ilusão que a discussão política não consegue resolver. Notem que na discussão política as pessoas brigam pela liberdade. Mas só a liberdade não basta, né? Porque aí quando eu me torno livre, eu faço o quê daí? Como eu devo agir? Quem controla as ações? Então, esse é o perigo de eu achar que só a teoria legalista, política, vai resolver o problema, porque não vai resolver. Não vai conseguir resolver. E é o que a gente está vivendo agora. As pessoas não, elas abandonam a religião ou elas não levam a sério. E aí a discussão vira simplesmente política. Não tem uma preocupação mais com a moral, porque a moral passou a ser uma coisa relativa, depende da circunstância, da cultura. É o que a gente está vivendo. Então as pessoas agem de má fé, as pessoas se agridem, as pessoas se prejudicam, porque aquilo que a lei não me proíbe, a lei humana não me proíbe, eu posso fazer o que eu quiser. E aí as pessoas se aproveitam disso para fazer mal uma para as outras. É o que a gente está vivendo hoje. Só que o Espiritismo mostra que a gente vai morrer no corpo e vai continuar vivendo.